da palavra, e acho que não poderia ser diferente, né? O contexto, o gancho para nós hoje, toda a palavra que tem sido ouvido pregada, está no contexto do Covid-19, do coronavírus, né? E de toda essa situação que o mundo está passando. A crise está instaurada, né? Uma crise de saúde, uma crise econômica, e todos nós estamos sujeitos e passivos a esse contexto dessa crise. Mas eu queria te chamar a atenção para uma coisa que Deus falou ao meu coração faz uns 3 ou 4 dias, eu queria compartilhar com você hoje, que são os 3 elementos predominantes de uma crise, né? De qualquer crise. Seja ela qual for, a gente já passou por muitas crises, né? Se você refrescar um pouquinho a memória, traz aí um pouquinho atrás a tua memória. Alguns dias a gente estava falando das outras gripes que se apresentaram para nós aí, a gripe aviária, a gripe suína, o negócio da vaca louca, o influenza, e todas elas foram crises que aconteceram e que passaram por nós, e nós seguimos adiante, né? O século XX é um século que ele é marcado por 2 guerras mundiais, né? Uma que durou bastante tempo, uma outra com duração menor, mas que causou um estrago enorme à humanidade, e a humanidade seguiu adiante. Mas, independente do tamanho da crise que tenhamos passado, que a gente tenha vivido, qual foi o contexto dela, a gente tem aí 3 elementos que a gente queria abordar. Quais são esses 3 elementos da crise? Quais são essas 3 coisas que a gente precisa observar na crise, queridos? Então, primeiro, boa noite, pastor Lélio. Deus abençoe, querido. Obrigado pela presença. Primeiro elemento de uma crise, querido, a gente precisa entender que toda crise ela tem uma solução. Tanto tem que as outras crises passaram. Todas as que vieram antes da crise do Covid-19, do coronavírus, desse mal que está assolando a humanidade nesse tempo, todas as que vieram antes acabaram. Então ela tem solução, tá? Só que ainda não chegou, mas vai chegar. O segundo elemento da crise é que toda crise ela tem um prazo de validade, nenhuma delas dura para sempre. Nenhuma delas durou para sempre, e essa também não vai durar. E o terceiro elemento de uma crise, né, o primeiro é que a crise ela tem uma solução, o segundo, ela tem um prazo de validade, e o terceiro elemento da crise é que toda crise tem uma lição para nós. Toda crise tem uma lição para nós. Então, o primeiro elemento da crise que fala sobre solução, isso não está na nossa mão. Isso está na mão de Deus, amém? Está na mão daquele que pode todas as coisas. Isso aí não cabe a nós. O tempo que ela vai durar, também não. O prazo de validade também não está na nossa mão. Isso também está nas mãos de Deus. Ele sabe quanto tempo vai durar. Já está na agenda dele o fim. Já está decretado. Mas também não está na nossa mão. Então o primeiro e o segundo não está na nossa mão. E resta para nós o terceiro elemento. Qual que é o terceiro elemento da crise? Toda crise tem uma lição para todos nós. E qual é a lição que a gente tem aprendido com isso, querido? A gente precisa aprender alguma coisa, amados. A gente precisa aprender que, diante de todos os fatos que a gente tem vivido, que a gente tem presenciado com a questão da crise, queridos, uma coisa a gente tem que ter certeza no nosso coração. O presbítero Wagner pregou ontem, falando que Deus ele é poderoso para tirar todos os nossos medos, né? Então a gente precisa ter essa certeza no nosso coração. A primeira certeza que você precisa ter, presenciando todos os fatos, é que Deus ele está acima de todas as coisas. Deus está acima de tudo e de todos. Eu e você talvez tenhamos sido pego de surpresa nessa crise. Talvez eu e você não estivéssemos preparados para passar por ela. Mas o Senhor não foi pego de surpresa. Deus nunca é surpreendido, está tudo na mão dele, amém? Tudo está nas mãos do Senhor. Deus domina sobre toda e sobre qualquer situação. Talvez eu e você sim, porque a gente é limitado, né? Eu costumo dizer, e é uma verdade que eu carrego comigo, que nós somos limitados, a nossa visão não passa da parede que está na nossa frente, a gente sabe muito pouca coisa, ou melhor dizendo, quase nada.
Nós sabemos quase nada para a gente poder levar a vida adiante, mas Deus sabe todas as coisas. O Senhor não foi pego de surpresa. Sabe onde é que ele está nessa situação? Ele está dominando sobre ela, sentado em alto e sublime trono. Ele não foi pego de surpresa e nunca será. Deus está no controle. Deus está no controle. Mas e você? E eu? E aí a questão da lição que a gente precisa aprender com essa crise que nós estamos passando, essa situação que nós estamos vivendo nesse tempo, amados, é que eu estou trabalhando de casa, e trabalhando de casa eu tenho ligado para muitos clientes. Tenho ligado para alguns clientes meus e conversado com eles, batendo um papo e tal. Alguns dizem o seguinte: olha, eu estou preparado, independente do que acontecer, se essa situação se arrastar ainda por mais uns 3 ou 4 meses, eu estou preparado porque eu tenho fundo de reserva, eu tenho guardado uma graninha e tal, então eu consigo levar de boa. Tem outros clientes que querem dizer o seguinte, assim, ó, se não acabar semana que vem, eu vou quebrar. Se isso não acabar semana que vem, eu vou quebrar. E aí a gente começa a pensar na questão de estarmos preparados. Temos que estar preparados para toda e qualquer situação. Às vezes a gente não é diligente com aquilo que a gente faz com o nosso dinheiro. A Bíblia fala para a gente: por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão? Por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, por que você está gastando o teu dinheiro, né, como se fosse até teu e não é? Como é que você gasta os teus bens à lá vão ter? Você não tem uma organização da tua vida. Isso é tremendo, queridos. É uma lição para nós. Sabe aquela historinha que a gente sempre contou para os nossos filhos, da formiga e da cigarra? A cigarra trabalhava o tempo todo, e a cigarra cantando o tempo todo, no inverno, no verão, e aí enquanto isso a formiga guardando os grãos, ia lá e pegava, o formigueiro trabalhando de forma sistemática para acumular comida para o tempo do frio. Né? Essa história a gente pode aprender com ela hoje, ela se aplica para nós hoje, porque talvez muitos de nós estamos olhando essa situação com cara feia, de medo, porque a gente não sabe o que vai vir para ela. Então a gente começa a pensar: por que a gente não se prepara na nossa vida para esse tipo de situação? Por que a gente não está controlando a nossa vida como a gente deveria? Né? Você está dentro de casa aí, está recluso, esses 10 primeiros dias da crise, tu está trancado dentro de casa, dá uma volta na sala, na cozinha, nos quartos, no banheiro, e aí a gente começa a ver quanta coisa fútil a gente tem dentro de casa. Quanta coisa que a gente adquiriu, né, seguindo a onda do consumismo, que não serve para nada. A gente apenas consumiu. A gente poderia ter investido aquele recurso para outra coisa, para se preparar para uma situação como essa, para um tempo como esse, e a gente não, às vezes, a gente não tem organização. Então, essa crise talvez ela tenha servido na nossa vida para mostrar que a gente precisa ser um pouco mais cauteloso. A gente precisa estar preparado para toda e qualquer crise que se coloca na nossa frente, seja ela em âmbito material ou no âmbito espiritual. E aí, trazendo isso para a aplicação da Bíblia, eu queria que você aí na sua casa, onde você está, abra a tua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. É um texto muito conhecido nosso, um texto que a gente conhece desde pequenininho, a gente já ouviu muita pregação a respeito disso, mas é um texto que cabe muito para nós nesses dias, porque ele fala sobre preparação, sobre estar pronto, Então, abra a tua Bíblia lá, Mateus capítulo 25, e a gente vai fazer uma leitura bem breve de alguns versículos. Eu gostaria que você ficasse com a tua Bíblia aberta, porque a gente vai andar pela palavra e a gente vai examinar outros textos também paralelamente, tá? O livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo de número 13, ele diz assim pra gente: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também o azeite. E tardando o noivo, foram todas
e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito que dizia: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Sendo que as nécias diziam para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros também. E depois, antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Queridos, nós temos que pegar isso aqui e aplicar nesses dias de hoje. A gente não pode ser pego de surpresa. A gente tem que estar preparado. Nós precisamos de estar preparados. Sabe, parece que tem pessoas que vivem a sua vida tanto material, no âmbito socioeconômico que ele está inserido, quanto também na sua vida espiritual, como se fosse um dia após o outro e acordou, viveu, não pensa nas coisas que vão suceder lá na frente. Isso é uma visão humanista, né? E tem duas visões humanistas acerca da história, dos tempos, né? A primeira visão é a visão cíclica dos antigos gregos, que eles diziam que a história ela não se move para uma meta, ela não tem esperança, não há redenção, o que é, o que foi, o que será, não há consumação. Então eles dizem que a vida é um ciclo. Né? As coisas vão acontecendo, fatos e história, mas não está caminhando em direção a lugar nenhum, nada vai acontecer após isso. É parecido, inclusive, com a visão existencialista do ateu. Né? O ateu diz que a história é uma sucessão de fatos sem significado. Não há plano, não há esperança. Só que nós, que somos crentes em Cristo Jesus, que somos lavados e remidos, a gente acredita em Deus e a sua palavra ela é fiel, a gente sabe para onde caminha a história. A gente sabe para onde está levando os nossos pés, os nossos passos, ou melhor, para onde deveriam nos levar os nossos passos. Porque, queridos, independente do que está acontecendo hoje, aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, a história ela tem um sentido, a nossa vida tem um sentido. Eu não sei qual é o caminho que você está traçando e está levando a tua vida nessa direção. Mas uma coisa é certa, a tua vida não vai acabar no acaso. A nossa história não vai acabar no acaso, de um dia para o outro e findou-se. Não acaba assim. A gente deve tomar decisões acertadas para a nossa vida, porque vai vir um fim para você, vai vir um fim para mim, vai vir um fim para todo mundo. E se a nossa decisão for andar com Deus hoje, o nosso final não vai ser trágico, amém? Se a nossa decisão é andar com Deus, viver para Deus, estar com Deus, em Deus e Ele em nós, o nosso fim não vai ser um fim trágico, muito pelo contrário. Né? O Senhor dizendo na sua palavra, Ele diz: eu que sei que pensamento tem a respeito de vós, e são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Não vai ser um final trágico, porque, querido, as forças do mal, nós sabemos que existe uma guerra, existe uma luta sendo travada no reino espiritual. O diabo tentando levar a humanidade para a destruição. Porque ele tenta levar a humanidade para a destruição, porque Jesus pagou um preço da salvação. Jesus pagou um preço para que nós de novo tivéssemos ligação com Deus. Para que de novo a ponte que foi quebrada pelo pecado, ela fosse mais uma vez erguida e nós agora temos de novo acesso a Deus. Então nossa vida não vai acabar no nada, não vai acabar no acaso. Tá? Deus está caminhando, escrevendo a história da nossa vida e nós precisamos ouvir a direção que o Senhor tem para nós.
As forças das trevas não prevalecerão contra nós, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja vai avançar, você vai avançar, a tua vida tem o propósito, a tua vida tem o sentido no Senhor e você vai caminhar no sentido daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Porque Deus, diante dessa crise, diante de tudo que está acontecendo no mundo, Deus está no controle. Ele reina. Ele faz todas as coisas conforme o conselho do seu coração, da sua vontade. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. E nós sabemos, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós estamos vivendo no propósito de Deus, amados. Nós estamos vivendo segundo os desígnios que Deus tem para a nossa vida. A gente está vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva. Estamos, queridos. A gente precisa observar essas coisas. Nós estamos preparados para a volta do Senhor? Teu coração aí, o que diz para você? Você está preparado? Deus tem um plano para nós, como tem para cada criatura. E está escrito no livro da história que Deus está escrevendo. Porque Deus escreveu essa história para a tua vida antes dela acontecer. Ele conhece, controla, ele dirige todas as coisas para uma consumação final. O livro da nossa história tem sequência e tem consequência. A consequência vem em cima dos nossos atos. A consequência vem em cima daquilo que nós pautamos para a nossa vida, aquilo que nós escolhemos fazer, aquilo que nós escolhemos viver. Principalmente nós que conhecemos a verdade. Porque se a gente conhece a verdade, se a gente conhece a palavra e a gente não pratica a palavra, é mais doloroso, né? É mais pesaroso para nós. Toda a história da humanidade está nas mãos de Deus. Não importa a fúria do diabo, não importa a agitação que está no mundo, a história sempre estará nas mãos de Deus. Tudo está traçado, escrito, determinado, nada foi esquecido nem omitido. A sua vida não caminha ao léu. O futuro das nossas vidas está nas mãos de Deus. Mas aí a gente observa aqui, nesse texto que nós lemos de Mateus capítulo 25, as virgens prudentes que carregavam com ela não somente a lâmpada, a lamparina, mas também tinham um azeite para poder abastecer a lâmpada. O que a gente pode aprender com isso? Na nossa vida de crente, na nossa vida com Deus, não basta apenas a gente ter uma rotina, não basta apenas a gente ir à igreja, não basta apenas a gente levar a Bíblia debaixo do braço. Isso é ter a lâmpada. Mas o azeite para abastecer a lâmpada é ter uma vida diária com Deus. É ter uma caminhada sincera com Ele. É ver na Bíblia aquilo que Deus tem para nós e praticar. Respirar a Bíblia, comer a Bíblia, nos alimentar dela. É fazer com que ela nos guie os nossos passos. Salmos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. O que o salmista está querendo dizer ali, querido? Que é a palavra que dá o norte, é ela que dá a direção, porque a gente pisa onde a lanterna alumia, onde a gente está vendo a luz, e a gente tem que caminhar na palavra. Então que a gente seja praticante dela, porque quando chega nesse tempo a gente não vai ter medo. Quando chegar o tempo do fim, a gente vai estar firme. Aí você pega o exemplo das nécias, que tinham apenas o azeite para poucos dias. Para poucos dias. Eu penso que a nossa vida com Deus, desde o dia em que aceitei a Cristo Jesus no meu coração, eu tenho que viver ela pensando naquele grande dia que eu vou estar encontrando com o Senhor. E o grande dia, o dia que a trombeta vai soar, o céu vai se abrir, Jesus Cristo vai voltar e nós vamos subir, pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 dias, pode ser no final da quarentena, quem sabe, ou então pode durar muito tempo. Pode durar muito tempo. A minha história já está durando 43 anos.
né? Então, mas talvez eu tenho certeza que ela vai ter um fim. Eu tenho que ter azeite, combustível, alimento para andar o restante da caminhada com Deus. A gente precisa se alimentar e de um alimento verdadeiro da palavra e caminhar com Deus, vivendo com Deus, respirando Deus na nossa vida. Porque aí a gente não vai ser pego de surpresa. Eu queria compartilhar com você um outro texto da palavra. Eu fico imaginando aqui as virgens nércias, quando a porta se fecha e elas clamam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele vira para elas e diz: olha, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. E o recado para a igreja para a humanidade, para o homem vigiai, pois, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. A gente tem que estar vigilante. Imagina, para um pouco para pensar. Transforma esse texto aqui em uma ilustração na tua mente. Como é que deve ter ficado aquelas virgens nércias? É claro que é uma parábola, né? É uma história que o Senhor criou aqui para ilustrar uma situação que vai acontecer. Mas pega essa história e transforma ela na tua mente. Imagina como é que deve ter ficado. O desespero, choro, tristeza, agonia, porque não tinha mais chance. Aí a gente pega, abre lá comigo, por favor. Nós estamos aqui no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Vai para o último, Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. O livro do Apocalipse, enquanto você procura compartilhar alguns detalhes do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro tremendo, né? Um livro escatológico que fala do final de todas as coisas. O nome Apocalipse ele deriva do grego apocalipsis, que significa dizer revelação. Então ele é a revelação do final dos tempos. Ele já é mostrado para nós como é que vai terminar a história, né? E a gente já sabe qual é o final da história da igreja, né? Se encontrando com Cristo nas alturas e estando junto com Ele para sempre lá na glória. Mas o livro ele começa com João João estava preso, né? Estava preso e ele diz que ele é transportado, não sabe se em corpo ou se a mente dele é transportada em sonho, mas ele se vê ali na ilha e ele recebe uma revelação. E essa revelação era uma revelação dura demais. É uma revelação do final dos tempos. O capítulo 5 ele é muito interessante porque ele começa, capítulo 5, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava, olha só a situação de João, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Dá uma pausazinha comigo aqui. Olha só, imagina só, o João estava tendo uma visão, mas ele se transportou para aquele contexto. E aquele livro é o livro da história da humanidade. É o livro do final de todas as coisas. E o anjo diz que não se achava ninguém que era digno de abrir o livro e João se desesperou. João teve um momento de desespero. Aí a gente vê o versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
Entoavam um novo cântico dizendo: digno é o Cordeiro, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A palavra para João foi: não chore, não chore, porque para toda crise tem uma solução. Toda crise tem o prazo de validade. A gente começou dizendo aqui que não está na nossa mão e está nas mãos do Senhor. O livro da história está nas mãos de Deus. Aleluia! Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Ele é o Criador, ele é o sustentador, ele é Redentor, ele é Senhor. Cristo tem a chave da interpretação da história nas suas mãos. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos daquele que governa a história. Ele abriu então o livro, ele venceu para abrir o livro, porque ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Jesus só é apresentado como o Messias vencedor, porque antes foi o Messias sofredor. Ele só é leão porque ele pagou um preço sendo cordeiro. O Jesus vencedor é o cordeiro que foi morto do versículo 6. A sua marca diz que tinha sido morto. A sua vitória foi conquistada na cruz. A sua posição, ele está de pé, como quem tem a atitude para fazer uma ação. Ele tem poder para tomar uma atitude, para tomar uma ação, porque está nas mãos dele fazê-lo. O seu lugar, ele está ali na palavra de Apocalipse, no meio do trono. Ele tem autoridade. Versículo 6 diz também que ele é digno de desvendar o sentido da sua vida. Sabe por quê? Porque ele é onisciente. Aqui o texto diz que ele tinha 7 olhos, cheio de olhos. São os 7 Espíritos de Deus, que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. Nada foge do controle dele. Tudo está nas mãos dele. Porque ele é onipotente. São os 7 chifres, autoridade, poder. Queridos, eu e você, nós não estamos ao acaso nesse coronavírus. Nós não estamos ao acaso desse mais um caos da humanidade, de mais uma crise existencial da humanidade. Porque, como nós dissemos no início, os 3 elementos da crise. Primeiro, tem uma solução. Está na mão dele, aleluia. Ele tem poder, autoridade, onisciência. Ele tem um prazo de validade. Né? João chorou. Ele ficou desesperado porque ninguém podia abrir o livro. Talvez você esteja preocupado, talvez você esteja chorando, talvez você esteja agoniado com essa situação que estamos vivendo aí fora. Olha, acalma o teu coração, Jesus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E terceiro, qual é a lição que você está aprendendo com tudo isso? O que você está aprendendo com essa crise? A gente precisa aprender várias lições. Né? E uma das lições é que a gente não pode ser pego de surpresa. A gente tem que estar preparado. A gente tem que estar alerta, vigilante. Orai e vigiai. Então vamos despertar. Vamos despertar com a nossa vida com Deus, para a gente ter um tempo a mais com Deus, para a gente ter mais de Deus na nossa vida, para a gente viver mais as coisas de Deus. A gente não sabe quando é que vai chegar o nosso dia. Na quinta-feira eu liguei para um funcionário meu para saber como é que ele estava. Ele faz parte do grupo de risco, das pessoas que podem ser mais, dos que têm mais chances de serem afetados pelo Covid-19. Eu liguei para ele e falei: Sérgio, como é que você tá? E a família tá bem? Ele: pô, tô ótimo, Cocino, graças a Deus tá tudo bem. Aí me mandou um vídeo dele com a filhinha na garagem, brincando com ela, na sexta-feira.
ontem, né? Brincando com ela na garagem e fazendo ela rabiscando e ele brincando com ela ali e tal. A filhinha dele tem 2 aninhos, tem quase 3 anos de idade. Aí hoje, na parte da tarde, no início da tarde, eu recebi uma ligação de um outro funcionário meu que ele disse o seguinte: Cocino, pô, o Serjão teve um infarto. O Serjão infartou. Passou mal, a esposa levou ele para o hospital. Eu não sei como é que ele tá, tô indo para lá agora e daqui a pouco eu te dou notícias dele. Graças a Deus o infarto não foi dos que causam maior estrago no coração, foi um infarto sim, tanto é que ele tá no CTI. Mas eu parei para pensar e a gente para observar esse tipo de situação e a gente vê a brevidade da vida. A nossa vida é tão curta, passa tão rápido. E a gente que é crente em Cristo Jesus, a gente que caminha com Deus, a gente tem um propósito na nossa vida. A gente precisa ser luz, a gente precisa ser sal, a gente precisa apontar o caminho, a gente precisa dar testemunho, a gente precisa ter vida de Deus na nossa vida. Para as pessoas olharem para nós e terem um norte. Para as pessoas verem através da nossa vida que tem alguém no controle da nossa vida, que tem alguém que controla todas as coisas, e esse alguém é o Senhor Jesus. Ele é poderoso, a história está nas mãos dele. Essa crise vai passar, vão vir outras crises talvez, e elas vão passar porque tudo está nas mãos do Senhor. Qual é a lição que a gente vai levar disso? Qual é a lição que o Covid-19 vai deixar para você, vai deixar para mim? A gente precisa aprender alguma coisa, a gente precisa tomar alguma lição. A palavra de Deus, ela nos instrui que a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. Confiar no Senhor, descansar no Senhor, mas vigiar sempre, orar sempre, comunhão com Deus sempre. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Que Deus possa nos estar trazendo um despertamento para esse tempo. Igreja, é um tempo da igreja despertar. Eu lembro da palavra de um pastor que, certa vez, ele foi abordado pelo político da sua cidade, o político pediu apoio para ele. Olha, você precisa me apoiar, porque eu certamente vou levar a eleição, e se eu levar a eleição, aqueles que estão comigo, que me apoiaram antes, vão ficar bem comigo depois. Então você precisa me apoiar, porque talvez você possa precisar de mim. E aí o pastor disse para ele: ô, seu político, eu sou igreja, eu sou a noiva do Senhor. Você é quem precisa da igreja. Você é que tem que estar junto da igreja. Você é que tem que buscar o Senhor, o dono da igreja, porque talvez, e com certeza, você vai precisar dele. E aí, para terminar, a gente vai falar aquele texto de 1 João, capítulo 5, versículo 12. Nós não tememos nada porque a gente tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Nós temos a vida, amém? Mas tem tanta gente perto da gente que não tem, querido. Tem tanta gente que caminha, convive, vive com a gente e não tem o Filho. Então vamos ser igreja nesse tempo. Vamos bradar. Vamos levar para os 4 cantos a palavra do Senhor. Amém? Onde você está aí na tua casa, curva a tua cabeça. Vamos orar? Vamos falar com Deus? E em nome de Jesus, a gente vai clamar ao Senhor pela nossa nação, né, pelos nossos governantes, para que o Senhor continue dando a eles, que dê a eles sabedoria, que dê a eles discernimento, né, para acabar de vez por todas essa guerra de vaidade que a gente está vendo por aí afora. Vamos orar pelos enfermeiros, médicos, pelos cientistas que estão debruçados aí sobre o tema da Covid-19, tentando uma solução, né, estão enfrentando lá essa crise no fronte da batalha, né? E vamos orar pela igreja do Senhor, para que a gente saia desse tempo mais fortalecido. De dentro da nossa casa a gente vai sair para a rua mais fortalecido, a gente vai voltar para a nossa igreja mais fortalecido, mais crente do que entrou nessa crise, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai santo e glorioso Deus, nós louvamos o teu nome, te rendemos graças porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas. O Senhor é Deus acima de toda e qualquer situação. Louvamos o teu nome porque somos tua igreja. Nós somos a tua noiva.
Nós temos a marca de Cristo em nós e isso já nos basta para enfrentar toda e qualquer situação. Pai amado, que o Senhor nos ajude a passar por esse tempo e possamos levar dele uma lição, um aprendizado, e que isso sirva para o nosso crescimento espiritual principalmente. Nos ajuda, Pai amado, a sermos sábios, a entendermos, ó Pai amado, qual é o propósito disso tudo que está acontecendo. Que a igreja possa tomar a frente na sua cidade, no seu bairro, e que nós possamos endereçar as pessoas para caminhar com Cristo, apresentando a elas aquele que passa por cima de toda e qualquer situação adversa, aquele que tem em suas mãos poder para abrir o livro e desatar os selos, porque o Senhor pagou o preço por isso. O cordeiro que foi morto hoje é o leão da tribo de Judá que reina e reinará para todo sempre. Nos ajuda, Senhor, como igreja, de dentro da nossa casa, que nós possamos crescer aqui para um novo tempo, para um tempo de caminhada diferente contigo, que possamos ser mais vigilantes, que possamos ser mais praticantes da palavra, e que acima de todas as coisas, ó Pai amado, que a gente pare de perder tempo, que nós sejamos uma igreja relevante, Senhor, igreja relevante, que faz a diferença. Nos ajude a ser essa igreja que o Senhor quer levantar nesse tempo. Uma igreja que faz a diferença na vida das pessoas que precisam ter um encontro contigo. Nos abençoa nesse final de noite. Queremos, ó Pai amado, interceder pelas pessoas que estão trabalhando diretamente no combate a essa doença que está acometendo a humanidade. Abençoa os médicos, enfermeiros, todos os profissionais da área da saúde, Senhor. Dá a eles, ó Pai amado, a tua proteção. Dá sabedoria àqueles que estão debruçados sobre o tema, trabalhando, ó Pai amado, incessantemente, dia e noite, buscando a cura, ou até mesmo amenizar, ó Pai amado, a fúria dessa doença que está vindo. Ajuda-os, ó Pai amado, porque sem o Senhor nós não somos nada, nós precisamos do Senhor. Pai amado, visita também e abençoa os militares, as forças nacionais, aquelas pessoas que estão trabalhando para manter a segurança. Ajuda, Pai amado, a cada um deles, ó Pai amado, na realização das suas tarefas. Pai amado, nós oramos também pela nossa nação como um todo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, protege o Brasil, protege as nações. Guarda-nos, ó Pai amado, desse tempo mau que está sobre a humanidade. Guarda-nos debaixo da tua mão poderosa. Abençoa também, ó Pai amado, os nossos governantes. Dê a eles a sabedoria necessária para tomarem decisões sensatas, para que nesse tempo a vaidade seja lançada de lado e que eles possam, ó Pai amado, pensar no próximo, pensar na população que os elegeu. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai amado, e te agradecemos pela rede social, porque podemos interagir, podemos estar juntos, nos comunicando, revendo e compartilhando a tua palavra e orando juntos neste momento. Continua conosco nesse fim de noite, abençoa a vida dos nossos pastores, o pastor Vanderlei, guarda o teu filho, protege ele, a sua família, o pastor Lélio lá em Campo Grande, protege ele também, a sua família, proteja os nossos missionários, ó Pai amado, que estão lá no campo, os teus filhos que estão também lá nas igrejas espalhadas no Brasil e no mundo, onde há, ó Pai amado, um pastor ali genuíno que prega a palavra verdadeira do Evangelho, que o Senhor esteja guardando a vida do teu filho e da família dele. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, meu amado, que Deus abençoe, meu irmão. Igreja de Vila Norma, vocês são bênção na nossa vida. Amanhã nós estaremos juntos. O presbítero Wagner vai estar falando para a igreja às 10 da manhã. E às 19 horas o pastor Lélio também vai estar trazendo uma palavra para nós. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Um beijo a todos. Fica com Deus, querido. Um abraço.